Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal Bedendo, convidando você para mais esta aula. Fica até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não esqueça também de deixar o seu like, deixar o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Bom, Rafael também não veio mais uma vez, mas olha lá, trouxe um amigo comigo. Agora não estou sozinho. E agradecendo a todos os nossos inscritos, você que tem curtido, que tem comentado e que tem compartilhado esse vídeo, queremos desde agradecer a todos vocês, continuem cooperando conosco para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Agradecendo também a todos os nossos patrocinadores, fazendo menção nesse momento, nossos companheiros ali no Chiquinho Sorvete. Também tem o Instagram Chiquinho Ananideu. Siga Chiquinho Sorvete Ananideu. Queremos o Chiquinho fica ali na cidade de Nova 8, no Complexo do 8. Você quer tomar um shake, um sorvete abençoado? Convide seu amigo, convide sua família, passe no Chiquinho Sorvete. Agradecendo também nossos amigos da Climed Saúde. A Climed Saúde tem duas clínicas, uma que fica aí na cidade de Nova 4, WE41, número 182. Também a outra se encontra no Conjunto Pará, Avenida Rio Negro, quadra 94, número 09. Lá você encontra todos diversos exames, todos os exames que você precisar, com um desconto abençoado. Então passe na Climed Saúde e seja abençoado. Agradecendo também nossos amigos da Lírio Recepções, que fica ali na cidade de Nova 7, WE80, número 741, Altos. Na Lírio Recepções você encontra um espaço abençoado para fazer a sua recepção. Lembrando que nesse final de ano a Lírio Recepções está com preços e promocionais para você fazer o seu evento, a sua recepção e a sua confraternização e etc. Agradecendo também a Pinheiros Tecnologia, que também fica aí na cidade de Nova 7, WE80, número 741. Na Pinheiros Tecnologia você encontra suprimento para informática, você encontra os seus materiais e tudo que for necessário, manutenção de computadores, notebooks, impressoras, etc. Então passe na Pinheiros Tecnologia também, seja abençoado. Bom pessoal, e é isso aí, vamos lá, roda a vinheta. Lição do número 9, com o tema A Conversão do Centurião e de sua família. O texto do dia se encontra em Atos 10:34, que diz: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A síntese diz: Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, mas ama todos igualmente. Nosso texto bíblico se encontra em Atos capítulo número 10, versículos de número 1 ao versículo 5. E o 34 ao 36, 45 ao 48. Mas, como uma ideia geral, nós vamos falar de todo o capítulo de número 10 de Atos e os 18 primeiros versículos, 17 18 primeiros versículos do capítulo de número 11. Bom, como uma palavra introdutória, nós vamos falar a respeito agora do alcance do Evangelho. O Evangelho que não está restrito somente a um grupo seleto, em grupo este, os judeus, mas a todos aqueles que creem na palavra do Evangelho. E hoje nós vamos entender como que o Evangelho começou a chegar aos gentios, o Evangelho, a salvação e também o Pentecostes, tá? É um bom momento para darmos ênfase também à nossa teologia pentecostal. E vamos lá. Tópico de número 1 com o tema O Centurião Cornélio. Então o subtópico primeiro está centralizado na pessoa de Cornélio. Vamos entender algumas coisas a respeito dele. O versículo de número 1 apresentou a Cornélio. Diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Bom, esse é o nosso texto bíblico em Atos 10, versículo 1, o qual nós lemos. O centurião, algumas informações a respeito deste centurião, era um oficial do exército romano encarregado de 100 soldados. Ele tinha ao seu domínio, obedecendo às suas ordens, 100 soldados. Então era alguém de uma expressiva. Diferente dos aristocratas que podiam ter ascensão por indicação, o centurião muitas vezes eram soldados que haviam subido gradualmente na hierarquia militar. Uma legião romana era formada por 10 cortes, cada dos quais abrangia 6 centúrios. À frente de cada centúrio estava o seu líder, em latim, centurião. Cornélio comandava a centúria romana em Cesareia. Ele comandava a centúria, uma dessas frentes, em Cesareia. Subtópico 2, um homem piedoso. E se você for ler o versículo 2 também do nosso texto, ele diz: piedoso e temente a Deus.
com toda a sua casa, o que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orar, piedoso e temente a Deus. Duas características deste homem chamado Cornélio. Essas palavras indicam que ele participava ali da sinagoga, ele era quase um convertido. Talvez estivesse ali, participava de tudo, mas ainda não era totalmente alguém salvo, podemos imaginar. É alguém provavelmente desejoso de conhecer a Deus. O texto denota isso, o texto mostra isso, que ele era alguém que fazia as coisas certas, ele dava esmola, ele era alguém de oração, então era alguém que estava ali no caminho correto. Talvez ainda não fosse, genuinamente não fosse completo, alguma coisa ainda lhe faltava, mas ele estava ali nesse afã, nesse desejo de estar mais próximo, quem sabe, de conhecer melhor a Deus. E o Henrique Pecha, ele deixa um destaque dizendo assim: ele era alguém insatisfeito com as religiões gentílicas e com a filosofia de seu tempo. Estava desejoso de conhecer mais de Deus e demonstrava sua fé dando esmolas e fazendo orações. Sua vida piedosa foi ratificada na visão que teve do anjo quando este lhe disse que as orações e as esmolas que faziam tinham subido diante de Deus. Então, Cornélio estava ali dando esmola, orando, fazendo a vontade de Deus, né? E ele tem a aprovação divina dos seus atos quando o anjo lhe aparece em visão, como menciona aqui no versículo de número 3. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então, diante da sua vida piedosa, das suas ações, o anjo lhe aparece trazendo uma mensagem divina. Ora, que motivo melhor de confirmar que Deus estava provando a vida de Cornélio como um anjo aparecer aí? Subtópico 3 fala a respeito da visão de Cornélio. Ele teve uma visão na hora 9ª, que é mais ou menos às 3 horas da tarde, que era um horário que apontava para um momento em que o judeu ele pararia para orar. E o texto diz que Jesus ele chama Cornélio pelo próprio nome dele, mostrando que Deus é soberano e que ele nos conhece pelo nosso próprio nome. Tem gente achando que está fugindo de Deus, tem gente achando que está se escondendo de Deus. Não, Deus nos conhece e na hora certa ele há de nos chamar pelo nosso nome, assim como ele chamou a Samuel lá no capítulo 3 de 1 Samuel, chamando Samuel pelo próprio nome, mesmo que Samuel não conhecesse ainda Deus estava tratando com ele pelo seu próprio nome. Então, demonstrando isso, que ele nos conhece. Então, isso demonstrando também a aprovação da vida piedosa de Cornélio e de suas boas ações. Então, continuemos a fazer o certo, a fazer o bem, ainda que aparentemente as pessoas não nos estejam notando. Deus sim está vendo, e quem sabe chegue o tempo dele nos aprovar e nos chamar. O subtópico 2 tem por tema o reconhecimento de Pedro. No subtópico 1, a visão de Pedro, enquanto que Cornélio envia os seus servos para irem até a Jesus, enquanto que no versículo 5 diz que ele enviou mensageiros até a Pedro, e aí no meio desse caminho em que eles estão chegando até Pedro para trazer-lhe a mensagem, para informar-lhe que Cornélio o estava chamando, o versículo de número 9 nos diz que Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. E nesse momento em que ele vai orar, os versículos 10 em diante, diz que ele, estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro ele tem uma visão, tem um arrebatamento de sentidos. Naquele momento, Deus ele traz uma visão para ele. Visão esta que vai confrontar a mentalidade de Pedro. A nossa lição diz: teve uma visão, ele viu um grande lençol descendo do céu, está no versículo 11, com vários animais impuros, no versículo 12, ainda do capítulo 10 que nós estamos falando de Atos. E Deus então lhe diz para matar e comer aqueles animais, mas Pedro recusa com veemência. Nem mesmo os judeus mais tolerantes deixavam de observar as regras alimentares. Então Pedro, como religioso que era, como um bom judeu que era, ele diz que ele não poderia comer aqueles animais porque não estava dentro do código de ética deles, do código alimentar. O kosher. O kosher fala dos alimentos permitidos pela lei alimentares do judaísmo. Então havia um código de lei chamado kosher,
mostrando quais alimentos eles poderiam comer, logicamente quais não poderiam comer. E o versículo de número 15, deixa eu ler, ele diz assim, ó: e pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Deus estava confrontando a religiosidade de Pedro. Isso é muito interessante porque Deus ele não chama para fazer a sua obra. Nós precisamos entender que nós não temos que impor nada diante daquilo que Deus nos manda fazer. Quem é o vaso para questionar com o oleiro se o fez e para que o fez? Nós não podemos fazer nada. Então, se Deus nos está, faça, meu querido. Escute a voz do Senhor, pelo amor de Deus. Então, nesse momento, os mensageiros eles estão chegando ali até a Pedro. E ali Pedro os recebe e vai com eles até a casa de Cornélio. Isso se encontra no versículo de número 20. O versículo de número 20 que diz que Deus estava confirmando a Pedro que aqueles rapazes eram enviados por ele. Olha só como o sobrenatural de Deus atua totalmente nessa referência. Deus ele se revela para Cornélio, que envia os mensageiros, e ele visita Pedro e confirma que aqueles mensageiros eram de Deus e já havia mostrado a visão para confrontar a Pedro. Então é um sobrenatural de Deus agindo em conjunto com uma finalidade. Que finalidade é essa? No subtópico 2 diz: Deus não faz acepção de pessoas. Então isso é uma verdade. Quando Pedro ele chega até a residência de Cornélio e Cornélio vai relatar a Pedro aquilo que havia acontecido a respeito da visão, a respeito da sua vida, Pedro ele chega a esta conclusão. E aqui os versículos de número 34 e 35 do texto, ele diz assim, ó: então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com particularidade. A tradução diz que ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então Pedro podia entender que Cornélio, ainda que não fosse um judeu, ele estava ali mostrando ser alguém piedoso. E isso agradou ao Senhor, que ele não ligou para a sua nacionalidade, mas o aceitou. Então nós precisamos entender isso, que Deus não faz acepção de pessoas. O próprio capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz algo lindo, que o versículo 11 diz que o Senhor veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Ali aponta para os judeus. E aí o versículo 12 diz: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Então, não é algo ligado a uma nacionalidade, a um local que eu nasço, a uma genealogia, não. Mas é o fato de eu crer, de eu amar a Deus, de eu buscar o Senhor. Isso não precisa de outros segmentos, de outros padrões, não. Deus ele não olha como nós olhamos. E a ideia de Deus não fazer acepção de pessoas já é antiga. A primeira referência está aqui em Deuteronômio 10, 17, também mencionada pelo rei Josafá em 2 Crônicas 19, 7, e reafirmada por Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11. Carta aos Romanos, a carta que fala sobre a justificação pela fé. Não algo que a gente mereça, não algo que esteja ligado à minha família, ao meu estado, não, mas algo que a gente recebe porque é obra dele, porque ele não faz acepção de pessoas. Todos somos um diante dele, todos estamos no mesmo patamar de pecadores diante dele. Ora, essa ideia de que uns são e outros não, de que ele veio para uns e outros não, a gente não crê nisso. A gente crê que Deus ele tem um amor de alcance a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E que a morte dele na cruz deu a possibilidade de alcance a todos. Então Deus não faz acepção de pessoas. Precisamos ressaltar isso, precisamos frisar isso. Deus não faz acepção de pessoas. Lembre-se disso. E o subtópico 3 fala a respeito do sermão de Pedro. Pedro, ele vai agora pregar. Os versículos 34 até o versículo 43 fala da pregação de Pedro. E como o Silas Borges cita no seu livro
Pedro, o primeiro pregador pentecostal, essa pregação era totalmente cristocêntrica, ressaltando o sacrifício de Cristo, ressaltando a vida de Cristo e o poder de Cristo. Ora, nós precisamos entender que a mensagem, seja lá onde for, tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro. É Ele que ama, é Ele que alcança, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que cura. Então, pregue, anuncie, ressalte, evangelize falando de Cristo. Isso é eficaz. O plano de salvação é simples, mas muitas pessoas o complicam. Mas às vezes nós o complicamos. As pessoas precisam de Jesus, pois somente Ele perdoa os pecados, oferece a vida eterna ao lado do Pai. Quem convence as pessoas da verdade é o Espírito Santo. Nossa tarefa é anunciar as boas novas. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Pregue, fale, anuncie, mas fale de Cristo. Ele é eficaz. Sola Cristo, solos Cristo. Lembre-se disso. O tópico de número 3 com o tema manifestação sobre os gentios. O subtópico 1 diz: os gentios são batizados com o Espírito Santo. Ao que Pedro, o texto diz que Pedro ainda estava pregando, e eu vou ler aqui o texto. Versículo 44 diz: enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha só que lindo, Pedro ainda estava pregando e pregando mensagem bíblica. Às vezes a gente questiona por que Deus não batiza mais hoje no Espírito Santo, por que as coisas não acontecem mais como antes. Mas só que a gente precisa voltar à centralidade das Escrituras, à centralidade de Cristo. O poder de Deus se manifestou porque Pedro estava numa mensagem pura, falando a respeito de Cristo para aquelas pessoas. E não podemos perder essa essência. Precisamos frisar isso. Só que aí fica muito interessante, porque eles não eram judeus. O que aconteceu no dia de Pentecostes, as pessoas ouviam eles falarem nas suas línguas, mas aqueles que haviam recebido ali ainda não eram os estrangeiros. E olha só, isso é tão lindo que olha como o texto revela aqui no versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, que eram judeus, que eram circuncidados, que também talvez tivessem o mesmo pensamento que Pedro. Eles se admiraram porque eles viram aquelas pessoas receberem o Espírito Santo, e o texto diz que eles falavam em novas línguas. Então isso vem para mostrar o alcance do Evangelho. Não é só para um grupo seleto, é para todos. E diga-se de passagem, como bem menciona na lição o nosso autor, que essa promessa ela era de Atos 2, que iniciou-se lá, e acontecerá de Joel 2 também, e acontecerá que derramarei no meu Espírito sobre toda a carne, né, que cumpriu-se em Atos. E na pregação de Pedro em Atos, no versículo de número 39, ele vai deixar claro, ele diz: essa promessa vos diz respeito a nós, a vós outros e a todos que estão longe de todos quanto o vosso Deus chamar. Então é uma promessa que não era limitada a um povo, a um período, mas a todos. E isso nós nos encaixamos nessa promessa. A promessa também é para nós. É para todos que são chamados, e a salvação ela é um chamado à salvação. Nós fomos chamados à salvação, então por Cristo nós fomos chamados, então nós também temos direito à promessa do revestimento também por Ele. O subtópico 2 fala: os gentios são batizados em águas, né? E essa referência ela é muito interessante, porque eles primeiro foram batizados no Espírito Santo, depois foram batizados em água. Bom, o batismo em águas fala a respeito de um ato público, que alguém confessa publicamente, que professa a sua fé em Cristo Jesus. Esse é o batismo em águas. E é um batismo de alguém que agora está se inserindo de verdade e está demonstrando isso em público. Então, eles se batizaram também em águas. Eles foram batizados também em água. E o batismo em águas é uma ordenança bíblica, quando Jesus disse: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive existe uma forma de batismo: Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então Pedro é questionado pelas pessoas de por que eles tinham ido na casa de circuncisos, e aí ele vai contar toda a experiência dele. E o versículo de número 17, 18 diz: pois Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O versículo 18 diz: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentios Deus concedeu o arrependimento para vir. Então eles entenderam nesse momento que Jesus também queria alcançar os gentios, e se maravilharam. E se alegraram.
Então, esse é o poder do Evangelho. Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, revela, né? Concede visões. Nós cremos nisso e está disponível para nós ainda hoje. Busquemos isso com sensatez e com sabedoria. Bom, pessoal, essa foi a nossa lição de hoje. Quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar, tá? Para concluir esse momento né, de aprendizado, fazendo uma síntese geral, nós refletimos um pouco a respeito da pessoa do centurião, do cargo, de quem era Cornélio. Nós mostramos e entendemos de Pedro no momento da visão, como que ele reagiu, como que Deus mostrou para ele, como foi esse momento da visão. Primeiro ponto-chave, Pedro. Segundo ponto-chave, a visão, o momento da visão. E no terceiro nós falamos a respeito da conversão daquelas pessoas, o batismo com o Espírito Santo, né? E também do batismo em água. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a você. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, tá? No seu grupo de ações, seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, de curtir, de compartilhar. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. E EBD Núcleo, priorizando a palavra.